Bênção, irmãos. E as crianças, gostaram? Tomara que elas tenham curtido esse momento e começar a inteirá-las, né, sobre essa questão do culto, fazer elas participarem. Tem um ditado, não sei se você já ouviu falar, um ditado que diz que soldado no quartel quer trabalho. E hoje nós temos aqui um diácono conosco, o diácono irmão Alfredo. E eu queria convidar ele aqui para que ele possa estar orando ao Senhor pela vida do nosso pastor e da sua família, da família pastoral, e também pela palavra que vai ser pregada posteriormente. Então, quero convidá-lo, que Deus assim o abençoe. Boa noite, família Memorial, amados irmãos e irmãs que junto conosco participam desse culto, né? Ao único que é digno de toda a honra, todo louvor, né? Nesse momento eu parabenizo também todas as mães que nesse dia de hoje, né? Que cada mãe possa sentir esse amor e esse carinho, não só nessa data, né? Mas em cada dia os filhos possam amá-las, respeitá-las da maneira que é devida. Um abraço a todas, saúde, né? E que Deus esteja nos abençoando nesse momento. Eu vou deixar aqui também um versículo, né? Que é um momento de muita luta, muita incerteza assim, mas nós que temos um Deus, né? Que nos socorre, nos ajuda, eu queria deixar esse versículo, né? Isaías 41:13 diz, né? Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, né? É ali o Senhor, até esqueci da parte do Senhor. Que Deus esteja nos segurando, nos sustentando, nos fortalecendo nesses momentos, né? E nós possamos entender que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Obrigado por esse momento precioso que temos, Senhor, de poder nos reunir e prestar um culto ao Senhor, que é digno de toda honra e toda glória, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu venho colocar a vida do pastor Josimar diante do Senhor, que o Senhor possa estar suprindo cada necessidade do seu servo, em especial a sua saúde, que a cada dia ele possa estar sendo restaurado, que possa estar sendo cuidado, suprindo cada necessidade dele, material, espiritual, cuidando dele, derramando a sua graça, a sua misericórdia, Senhor. E possa ser estendido também pela sua esposa, a irmã Vanessa, o Arthur, a Aurora e toda a sua família, Senhor. Continua a cuidar do seu servo, pastor, a cada dia, Senhor, que só possa derramar o seu amor, o seu cuidado, como o Senhor tem feito até o dia de hoje, Senhor. E agora também vamos entrar num momento especial, Senhor, que é o momento da sua palavra, uma palavra que é sempre uma palavra de vida, de restauração, de cura, de libertação, que o Senhor possa tomar a vida do seu servo, pastor Jonas, Senhor. Possa estar aqui abençoando e abençoando os irmãos que vão poder ouvir essa palavra, que eles possam estar sendo quebrantados, seus corações, para que eles possam entender o seu amor e o seu plano de salvação, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Cuida de cada família, cuida de cada lar, Senhor. Derrama a sua graça, o seu amor, a sua paz e a certeza, Senhor, porque nós temos um Deus a quem podemos pedir o socorro, Senhor. Obrigado por essa noite, esse momento tão precioso que temos, quando nos reunimos e bendizemos o seu santo nome, Senhor. Perdoa, Senhor, o meu pecado, eu agradeço e oro em nome do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, amém, irmãos. Glória a Deus, né? Bom estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Como foi dito antes, se soldado no quartel quer trabalho, imagine diácono na igreja, né, irmãos? Diácono na igreja é uma bênção, não fica parado nunca. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar comunicando a sua palavra. Isso traz grande alegria para o nosso coração, mas também transmitir aqui o nosso carinho, a nossa consideração pela vida do nosso pastor Josimar, que tem assim confiado esse momento a mim. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, sua saúde, para a honra e glória do Senhor. Eu queria pensar com os irmãos e trazer algumas considerações a respeito de um tema que me surgiu à mente depois de uma conversa com um amigo
onde ele me relatou que as coisas estavam muito difíceis na sua caminhada, na sua vida naquele momento, mas ele falou assim para mim: mas pastor, eu estou bem. Então eu queria pensar num tema proposto para essa noite, que é o seguinte: quando as coisas não estão boas, mas nós estamos bem. Deixa eu repetir. Quando as coisas não estão boas, mas nós estamos bem. E se a gente estivesse na igreja, eu ia pedir para a pessoa repetir esse tema por uma questão de didática, para a gente gravar um pouquinho melhor a palavra do Senhor. Mas já que a gente não dá para ouvir os irmãos falarem esse tema, eu quero pedir para você digitar, para você escrever aí no chat, né, através da transmissão, e coloque: quando as coisas não estão boas, mas nós estamos bem. Você pode digitar aí no seu smartphone, no seu computador, esse tema, para que isso possa te ajudar a fixar a palavra do Senhor nessa noite. Eu queria ler com os irmãos Salmo 42 e 43. Eu queria ler só o 42, mas eu não posso porque o 43 ele faz parte do 42, então ele traz um entendimento maior sobre o que a palavra de Deus diz. Então eu queria ler com os irmãos nessa hora, que os irmãos pudessem acompanhar a leitura bíblica de Salmo 42 e 43. Diz assim a palavra do Senhor: como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, há ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando oprimido por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha angústia contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Glória a Deus, irmãos. Que Deus aplique a leitura bíblica assim no seu coração. Quando nós
pensamos nesse contexto da palavra de Deus, do Salmo 42 e 43, a princípio, a mensagem do que o salmista está tentando reproduzir, tentando transmitir através do relato bíblico, é de que existe na existência humana um vazio enorme. Existe no nosso interior, na nossa alma, uma sede de Deus. E a ausência de Deus na nossa vida e no nosso interior, ela vai provocar muita tristeza, ela vai provocar muita angústia, solidão, depressão. É isso que o salmista ele está tentando transmitir, porque ele está ausente da casa de Deus, ele está longe da presença de Deus, e a falta que ele sente de Deus traz para ele esse conflito interno. Vejam que não é um conflito externo, mas é um conflito interno, aonde ele se sente extremamente angustiado. E aí nesse salmo também ele vai dar algumas dicas de como fugir dessa situação. Ele vai fazer uma declaração, uma afirmação de fé, aonde ele vai esperar no Senhor. E ele, além dessa declaração de fé, ele ainda vai mencionar que há uma recordação na sua mente, na sua memória, de momentos lindos e vividos diante do Senhor e do povo do Senhor que o ajudam nesse momento. Mas há também uma outra solução que ele encontra, que é ir em direção a um Deus que é vivo. Esse é o pano de fundo e esse é o contexto que eu acabei de narrar como texto bíblico nesse momento. E eu queria pensar e levar em consideração, primeiro, quem escreveu esse salmo. A gente não tem a informação exata de quem escreveu. Não é um salmo atribuído a Davi e a Moisés, é um salmo atribuído aos filhos de Corá. E quem foi Corá na Bíblia, pastor? Corá na Bíblia foi um homem aonde no momento ali em que o povo de Israel ele sai do Egito e Moisés e Arão são líderes instituídos e direcionados por Deus a liderar a nação de Israel, ele tinha um certo parentesco com Moisés e com Arão, e ele questiona essa liderança. Ele também era da tribo de Levi, então ele exercia o ministério no tabernáculo, e ele questiona essa liderança de Moisés e Arão, e ele consegue mover muita gente em prol do pensamento dele, dizendo que Arão e Moisés se aproveitaram da situação para se fazer líder sobre Israel. E aí Moisés convoca ali um momento onde eles iriam resolver essa questão e que Deus iria responder para todo Israel quem realmente deveria estar à frente do povo. E naquele momento a Bíblia vai narrar, lá em Números capítulo 16, que a terra ela se abre e eles são consumidos pela terra, são engolidos pela terra. Corá e tantos outros que ali estavam com ele. Isso foi o sinal de que realmente existia a mão de Deus, a aprovação de Deus sobre a liderança de Moisés e de Arão. Mas os seus filhos ainda exerceram ministérios, eles eram porteiros da casa do Senhor. E eles escrevem salmos também, que são cânticos diante do Senhor. E é muito provável que ele escreve nesse momento onde ele não está tendo acesso ao templo e à presença do Senhor. E no versículo 1 ele diz: como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele faz aqui uma comparação à sua necessidade com algo que era muito comum naquele tempo,
que é essa linguagem figurativa, usando uma necessidade de um animal, aonde ele ia em busca de água, assim era a sua vida, o seu interior e a sua necessidade de ir em busca de Deus. Mas ele usa uma palavra que a minha alma anseia por ti, como os servos, melhor, como o cervo ou a corva brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ela anseia por ti, ela anela por ti. E a gente sabe que a água ela é fundamental para a nossa sobrevivência, né? A água ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Então ele busca algo que é extremamente necessário para a sua existência. E aí eu começo a aplicar isso ao meu coração e ao seu coração, fazendo uma indagação. Qual tem sido a nossa aspiração? O que nós temos ansiados? O que nós temos desejados? Qual é o nosso desejo, o nosso intuito, o nosso esforço, a nossa dedicação? Porque ele diz que tudo nele levava-o em direção a Deus. E aí eu fico me perguntando qual tem sido o desejo do meu coração e o desejo do seu coração. Será que é encontrar Deus? Será que é estar na presença de Deus? Ou será que talvez nós temos buscado tantas outras coisas? Será que nós temos priorizado outras coisas e nós não temos tido esse desejo desse salmista em encontrar-se com o seu Deus? E no verso 2 ele vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É interessante aqui que ele cita que ele tem alma, e a alma dele tem sede de um Deus vivo. E fazendo a comparação com o versículo 1, e ele usa o cervo ou a corça como exemplo, esse animal ele tem uma característica muito peculiar. A característica de que esse animal ele não bebe qualquer água. Esse animal ele escolhe a água que ele vê. Ele pode andar por quilômetros, ele pode se esforçar, mas para chegar a uma fonte ou a um local onde ele deseja beber água daquele local. Ou seja, ele não bebe água de poça, ele não bebe água de cisterna, ele não bebe água de tanque, ele bebe água da fonte, da nascente. E aí quando ele diz que a alma dele tem fome, que tem sede, que busca o Deus vivo, eu me pergunto que tipo de água eu e você temos bebido para saciar essa sede, esse vazio interior que há no nosso coração e na nossa alma. Lá no Oriente Médio, eu não sei precisar exatamente o país, mas existe um mar, onde o nome do mar é Mar Morto. E lá é chamado por esse nome porque o nível de oxigênio na água é muito baixo e não há possibilidade de vida naquele mar. E aí eu comecei a me imaginar que talvez nós estejamos bebendo água que não são água limpa, água pura, água da vida, mas são águas sujas, são águas onde estão contaminadas, são águas que vão nos levar à morte. Ainda que num primeiro momento possa parecer que vai saciar a nossa sede, logo à frente nós vamos encontrar grandes problemas. E ele continua ainda dizendo no verso 3, ele vai dizer: as minhas lágrimas servem-me de mantimento. E aqui eu dei uma parada. Os homens da Igreja Batista Memorial sabem dessa história, a gente já conversou um pouco sobre isso, porque a gente acredita que homem não chora. Às vezes a gente usa essa expressão
Quando a gente vai corrigir o nosso filho, educar o nosso filho, a gente diz: homem não chora. E aqui o salmista está dizendo que as lágrimas servem de mantimento. E eu queria dizer para você que eu fui olhar um pouco esse texto e eu encontrei aqui que nós temos 3 tipos de lágrimas. Uma lágrima chamada basal. Em óleos saudáveis, a córnea é permanentemente mantida molhada e alimentada pelas lágrimas basais. Elas lubrificam os olhos e auxiliam em mantê-los livres da poeira. Olha só o benefício da lágrima. E nós temos um outro tipo de lágrima, lágrimas reflexivas. Essas lágrimas são resultados de irritação do olho por partículas estranhas ao corpo ou pela presença de substâncias irritantes, como os vapores de cebolas, gás lacrimogêneo, spray de pimenta, que podem afligir o olho, incluindo a córnea, a conjuntiva ou a mucosa nasal. Lembra quando você está lá descascando a cebola, cortando a cebola, melhor dizendo, e você começa a chorar? É uma reação de defesa. Talvez você diga assim: mas pastor, eu não tenho chorado por alegria, eu não tenho chorado por essas questões, mas eu tenho derramado meu choro por uma questão de dor, por um estresse emocional, por aflição, por raiva, ou por dor física. Eu tenho sentido e tenho chorado diante de Deus. E aí esse tipo de lágrima dá-se o nome de lágrimas emocionais ou choro. Essas lágrimas, elas são provocadas por emoções, têm uma química diferente daquelas que funcionam para lubrificação ou defesas. Elas contêm prolactina, hormônios à base de proteínas, hormônios adrenocorticotrófico e encefalina, leucina, que é um analgésico natural. Olha só o que nós aprendemos. Nós aprendemos então que chorar faz bem, que chorar é bom. A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 11, verso 33, que Jesus chorou, o próprio Cristo chorou. A Bíblia nos ensina que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A Bíblia também vai nos ensinar, no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o choro, em alguns momentos, ele é bom, porque ele é momentâneo, porque ele é passageiro. Nós sabemos que estamos chorando, mas nós sabemos que Deus está colhendo as nossas lágrimas. Nós estamos chorando, mas nós sabemos que está sendo para nossa edificação. A palavra vai dizer que aquele que semeia a palavra com lágrimas, ele volta, ele consegue voltar e ter os benefícios por aquilo que ele atravessou. Irmãos, é muito interessante a gente pensar nisso nesse momento e olhar para o salmista nesse momento e perceber que talvez seja um momento de choro, de lágrima, mas entender que esse momento é passageiro, porque a alegria virá ao amanhecer. E ainda no verso 3, na parte B do versículo, vai dizer: porquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Isso mostra que em alguns momentos de dificuldade da nossa vida, a gente não vai ter apenas pessoas que possam estar ao nosso lado para nos ajudar ou para nos apoiar. Mas talvez nós vamos ter pessoas indelicadas, pessoas irônicas, aonde vão nos perguntar: aonde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Talvez você esteja atravessando uma situação hoje e você esteja se perguntando: aonde está o meu Deus?
Aonde está o Senhor? Deus, aonde o Senhor está? E a resposta do salmista, ela vai começar no verso 4, mas antes de entendermos a resposta dele, ele não se preocupa em responder aos inimigos e aos adversários que porventura estivesse debochando da sua realidade, da sua situação, porque ele não gasta tempo com isso, ele não perde tempo com isso, porque nós, irmãos, não temos o conhecimento de tudo. Deus tem os seus caminhos. Ele faz as coisas de acordo com a sua maneira e com a sua soberana vontade. Então nós às vezes não conhecemos, e se nós não conhecemos tudo que Deus está fazendo, não é bom talvez que a gente diga algo. A única coisa que nós podemos ter a certeza e o controle é o que Ele sabe que está fazendo. Ele tem o controle e Ele vai fazer o melhor para mim e para você. E aí no verso 4 ele vai dizer: quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele vai dizer aqui que a segunda saída para o escape dessa dificuldade interna que ele enfrenta é ele se lembrar e voltar ao passado e perceber os momentos que ele havia passado com o Senhor. É interessante porque em Lucas capítulo 15 vai contar a história do filho pródigo e vai dizer que ele está num momento de grande luta e de grande dificuldade, e ele se lembra como era na casa do seu pai. E aí ele se levanta, cai em si e volta para a casa do pai. Eu fico imaginando aqui se esse filho não tivesse tido momentos marcantes com seu pai. Eu fico imaginando aqui se esse filho não tivesse aproveitado o tempo de intimidade com seu pai. Ele estaria passando necessidade, passando dor, passando aflições, e ele não saberia como era na casa do seu pai. Isso mostra para a gente que a gente tem que aproveitar os momentos que nós temos com o Senhor e com a igreja do Senhor. Nós temos que aproveitar todas as possibilidades que o Senhor nos fornece de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, porque no dia que chegar a dificuldade, no dia que chegar o dia mau, nós vamos nos recordar do que Ele fez na minha vida, na minha história, na sua vida e na sua história, e assim poderemos confiar no nome do Senhor. Ele se recorda isso, ele se volta a isso, e depois que ele se lembra desses momentos, ele faz outra pergunta, ou melhor, a mesma pergunta para a sua alma. Ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu queria encerrar essa palavra dizendo para você que para os servos do Senhor existe ainda um advérbio de tempo que muda toda a nossa história e que faz muita diferença na nossa vida, que é a palavrinha ainda. E eu queria lembrar a importância dessa palavrinha de acordo com a palavra de Deus para você. Salmo 73, versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Abacuque 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha nas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Os servos do Senhor ainda têm essa palavrinha no seu coração. Ainda que enfrentamos lutas, ainda que enfrentamos a morte, ainda que enfrentamos dificuldade, nós pertencemos ao Senhor. Não esqueça isso, não tire isso do seu coração. E talvez você que está ouvindo essa palavra e diz: pastor, eu estou me sentindo assim, longe de Deus. Eu estou me sentindo como esse salmista. Eu olho para mim e encontro um vazio. E as minhas lágrimas têm me sufocado. Eu queria que você nesse momento pudesse confiar na palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor. Confie naquilo que Deus está fazendo na sua vida nessa noite. E você não pode levantar a mão, não consigo te enxergar. Você não pode falar, eu não consigo te ver, mas você pode digitar e colocar aí no nosso chat, dizendo: pastor, ore por isso, pastor, entrego a minha vida, entrego a minha situação, a minha necessidade diante do Senhor. Faça isso, eu estou retornando para a casa do Senhor, eu estou voltando ao aprisco do Senhor, porque ainda que eu enfrentei as lutas, as dificuldades, o seu amor me alcançou. Faça isso essa noite, não perca tempo, não gaste tempo procurando respostas, apenas espere aquilo que Deus vai fazer e realizar na sua vida. Quero orar por você nessa hora e que você feche os seus olhos para que Deus possa abençoar a sua vida. Deus de amor, eu peço ao Senhor nessa hora que o Senhor aplique a tua palavra em cada coração nessa noite, Deus. Aqueles que estão chorosos, aflitos, temerosos, que possam confiar no Senhor e entender que ainda que aconteça o que acontecer, nós estamos em Tuas mãos e pertencemos ao Senhor e queremos aproveitar da intimidade, da comunhão que temos com o Senhor a cada dia, Pai. Renove, Senhor, a força dos Teus servos, restaure a saúde emocional, restaure, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que foi quebrado, aquela aliança que foi quebrada, Senhor. Que essa aliança possa ser, nesse momento, Pai, realizada diante do Senhor e possam gerar vidas e possa trazer alegria e possa trazer contentamento e possa fazer com que eles andem de glória em glória e de fé em fé, ó Deus. Peço isso diante do Senhor nessa noite e que o Senhor abençoe a Tua palavra e cada vida que ouvir essa palavra, é essa oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Bom ficar aqui com você. Depois a gente vai acompanhar as mensagens lá no chat.